Graça e paz, amados e amadas, estamos em Josué capítulo 10 e aqui nós vamos ver sobre os 5 reis que atacam Gibeon. E quando Josué e o povo de Israel vão socorrer Gibeon, e também não só Josué, o socorro vem do céu, e os 5 reis vão fugir apavorados e as outras conquistas em Canaã. É interessante que nós vimos no capítulo anterior que Gibeon, os gibeonitas, enganaram o povo de Israel, o quê? Para fazer um pacto de paz com eles. Mas foi por meio do engano, como foi falado no capítulo 9. E agora, o que aconteceu? O rei Adoni-Zedeque, esse rei, ele era rei de Jerusalém. Ele foi informado o que aconteceu, que Josué tinha conquistado a cidade de Ai, que também tinha conquistado a cidade de Jericó, e que os gibeonitas fizeram um acordo, um pacto de paz com Israel, e estavam vivendo com os israelitas. Então esse rei, cheio de temor, ele chamou mais outros 4 reis, que são o rei de Hebron, que é o rei de Jarmute, e o rei de Egon, e o rei de Laquins, e com ele, que era o rei aqui Adoni-Zedeque, então são 5 reis. E ele falou para esses reis: olha, subi a mim depressa e ajudai-me a atacar Gibeon. Gibeon, a cidade que tinha feito pacto de paz com Israel, Pois esta cidade fez um pacto com Josué e com o povo de Israel. Então os 5 reis dos amorreus, que eram os amorreus, esses 5 reis, tendo se reunido, o que eles fizeram? Eles subiram, eles todos e seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Egon. E o que eles fizeram? Eles sitiaram Gibeon e o atacaram. O que significa sitiar? Se coloca em volta da cidade para que não entre ninguém e saia ninguém. Mas houve um gibeonita que conseguiu ser enviado para Josué. E foi enviado para Josué e disse: Josué, não abandones os teus servos, porque os gibeons agora são servos do povo de Israel, Apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis dos amorreus que habitam as montanhas, eles se uniram-se contra nós. Olha que interessante, Josué, o que ele fez? Ele imediatamente, ele não pensou 2 vezes. E ele poderia até pensar, esse povo fez pacto de paz conosco, mas por meio do engano. Então, vou deixar agora eles se virarem. Não, imediatamente. Porque, gente, a palavra antigamente era algo muito sério. Eles falavam a palavra, era perante o Senhor. Então, havia honra no que eles falavam, Então, imediatamente Josué partiu de Gilgal, onde eles estavam. E eles foram até Gibeon. Eles caminharam a noite toda. E veja, sabe quantos quilômetros tinham aqui? 27 quilômetros. Então, eles caminharam a noite toda 27 quilômetros. E o Senhor falou a Josué: não os temas. Eu já os entreguei nas tuas mãos e nenhum dentre eles se poderá resistir. Imagine, eles caminharam 27 quilômetros, eles saíram imediatamente. Então, quando mostra que eles saíram imediatamente de Gilgal, significa como que uma pessoa sai imediatamente? Ela tem que estar pronta. Ela tem que estar sempre o que? Alerta e pronta. Então, e também tem que estar o quê? Com condições. Caminharam 27 quilômetros. E logo pela manhã, Josué atacou de repente, depois de haver marchado a noite toda. Ó Senhor Jesus! Então nós vemos que Josué era um homem de ação. Era um homem que aquilo que o Senhor já falava, ele já ia lá e fazia. E aqui nós vamos ver também que o Senhor mandou um socorro do céu nessa luta.
Olha, o Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel. Então, os 5 lá reis com seus exércitos, o Senhor lançou uma grande confusão entre eles, que lhes impôs uma severa derrota em Gibeon. Porque veja só, o povo de Israel contra 5 reis, contra 5 povos, para que eles vencessem, o Senhor fez com que eles se confundissem entre eles. E assim os filhos de Israel perseguiam eles na subida. Veja só, não era nem na descida, era na subida. E iam pegando eles ao longo do caminho, até chegar no lugar que chamava Azeca Mequedá. E enquanto eles fugiram de Israel, o que aconteceu? O Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granito que mataram mais pessoas que as espadas dos israelitas. Então, quando se coloca a lutar a favor das coisas do Senhor, a se posicionar pelo Senhor, o Senhor manda recursos também para isso, né? E recentemente teve uma chuva aqui em São Paulo de granizo e as pedras, elas eram menor do que uma bala, 1/4 de uma bala. E uma delas bateu no meu dedo. Nossa, como doeu, ficou vermelho, foi próximo da unha, ficou, até deu uma inflamadinha, sabe? E eu fiquei, meu Deus, olha aqui, uma pedra. E aí eu vendo aquelas pedras caindo, imagine grandes pedras caindo, né? E no dia, veja só, no versículo 12 diz assim: e no dia em que o Senhor entregou os amorreus, os filhos de Israel, Josué clamou diante de Yahvé, porque eles estavam lutando. E o Senhor, Josué clamou diante de Yahvé e diante de todo o povo de Israel. E ele clamando solicitou que o sol se detesse em Gibeon. E tu, ó lua, silencia-se sobre o vale de Aijalon. Ele está dizendo assim: dia se prolongue, igual acontece nos polos, né? O dia se prolongar. E aí o dia se prolongou. É como se o sol ali parou e a lua não adentrou no seu horário. E assim houve o que? Eles puderam se vingar dos seus inimigos e derrotá-los, porque se ficasse noite eles não conseguiriam enxergar para lutar. Então ali o sol se aquietou no meio do céu e não se apressou-se em pôr-se no horizonte, quase um dia inteiro. Ó Senhor Jesus, quando nós estamos dispostos a perseverar no Senhor, quando nós estamos dispostos a nos manter firmes em oração, porque aqui está mostrando uma luta contra homens para conquistar território, mas hoje nós sabemos que a nossa luta é espiritual, não é contra carne e sangue. A nossa luta, olha só, muitas vezes nós temos luta para ter uma dieta saudável. Eu estou entrando como que eu poderia dizer? Eu estou entrando num momento de oração, de consagração ao Senhor, para de uma vez por todas ter uma dieta e um viver saudável. Tem sido uma luta espiritual. Eu entrei numa fase de jejum por essa consagração, porque eu quero ter uma saúde, eu quero ter uma longevidade para que eu possa honrar o nome do Senhor. Então, veja só, a nossa luta hoje, muitas vezes até para uma mudança de estilo alimentar, de um estilo saudável de viver. Então, hoje a nossa luta não é contra homens, mas é contra a maneira do velho homem de viver, a maneira de nós pensarmos, contra os nossos sentimentos de mágoa, de perdão, que muitas vezes é difícil liberar um perdão. Né? Então, hoje que nós possamos nos apresentar perante o Senhor e ser um Josué. Josué, ele se punha em ação, ó Senhor Jesus. E dessa forma o Senhor aqui o que fez? O Senhor deu chuva de granizo e também fez o sol se aquietar para que a luta pudesse acontecer. Quando nós nos dispomos a ter um estilo de vida
com visão do reino, com visão de viver uma vida saudável para reinar em Cristo e para trazer o reino dele na terra, isso é um propósito e uma visão eterna. E o Senhor entra com os recursos dele. Aqui entrou com o granizo, com a chuva de granizo, e entrou aquietando o sol. Então, que nós possamos saber que nós não estamos sozinhos, o Senhor está nas batalhas conosco, mas nós temos que ser como Josué, pessoas de ação. E outra coisa que me chama a atenção na passagem aqui até onde nós lemos é o seguinte, que Josué não estava planejando sair e lutar com esses 5 reis. Ele não tinha planejado isso, porque ele teria que ir planejando e conquistando cidade por cidade, cidade por cidade. De repente, ele já foi para conquistar 5 reis e derrotar 5 cidades, porque eles vão ter o quê? Que tirar todos os habitantes ali da terra. Então, veja só, ali o Senhor já fez acelerar o tempo. E nós vamos ver mais para frente desse capítulo a aceleração do tempo. Depois eu toco nessa parte sobre a aceleração do tempo. Então, aqui o que nós temos a partir do versículo 16? Que os 5 reis, eles fugiram e foram para uma caverna. E essa caverna era de Maquedá. Provavelmente o povo dessa terra deu cobertura para que os reis ficassem nessa caverna. Aí Josué falou, tranca eles lá, coloca uma pedra, porque aí depois, quando eles terminassem aqui de lutar, eles foram lá e o que? Tiraram a pedra e mostraram para o povo, para o seu exército, que eles tinham capturado os reis. E assim eles se aproximaram e puseram os pés sobre o pescoço dos reis e falaram assim para o povo deles, não temais e nem vos acovardais, mas sede fortes e corajosos, sede fortes e destemidos, pois assim é que Deus vai tratar todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Então veja só, aqui ele estava assim encorajando, porque era só o início das lutas que eles iam ter. Aqui foi o início das lutas. E aí o Senhor está mostrando o quê? Que o Senhor vai estar à frente, que Yahvé vai dar todos os inimigos e vai combater junto com eles. E dessa forma todos os 5 reis foram mortos. O que diz agora a partir do versículo 28, no mesmo dia, Josué foi e o que? Atacou e conquistou Mecadá. E ali pegou o rei e pegou ali todos os moradores da terra. E depois eles foram para a cidade de Líbina e também ali conquistou Líbina. E a partir de aqui vai dizendo que também depois o Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas e ali ele foi pegando cada cidade. Porque lembra, os reis eram reis de cidades. Aí depois agora eles foram para cada cidade. Então, Orão, rei de Ezer, então, que fora socorrer Laques, também ali foi conquistado por Josué. Depois a gente vê Eglon, subiu contra Eglon, e ali ele foi indo em todas essas terras, conquistando todas essas terras. E no versículo 40 diz, e Josué, né? Foi deste modo que Josué tomou posse de todo aquele território, incluindo a Serra Central, o Neguebe e o Cefelá, e as planícies. Então, veja só, o Senhor hoje está nos chamando para tomar posse de áreas da nossa vida que nós estamos deixando a vida nos levar. Porque a gente fala, mas é difícil fazer isso, é difícil, vou dar o meu exemplo, tá? É difícil comer, todo mundo na minha casa come de um jeito e só eu que tenho esse coração, eu vou ter que comer desse jeito. Então, aí a gente não toma posse porque a gente olha para a dificuldade. Aqui em casa, geralmente, muitas vezes tem que ter 2 tipos de comida, porque muitas vezes uma comida que eu procuro fazer para mim mais saudável e uma comida para o restante da família que muitas vezes não gostam daquilo que eu como. Então, tem uma ação? Tem.
tem um caminhar de quilômetros, eles não caminharam 27 quilômetros a noite toda. Então, despende tempo, despende energia, sim, mas com um propósito eterno. Então, o Senhor deseja que nós conquistemos várias áreas da nossa vida. Quantas doenças hoje existem no nosso corpo? Porque nos falta uma boa alimentação, nos falta ter uma atividade física, nos falta estudar um pouco de como cuidar do nosso corpo, né? Eu peguei mais o corpo nesse momento, que é um exemplo do que eu estou passando. Mas nós sabemos também que as nossas emoções, nós temos hoje a ciência prova que 90% das doenças vem da parte da alma, vem das emoções, e a gente não se conhece, não conhece a nossa alma, não conhece o nosso padrão comportamental, nem o padrão familiar. E o Senhor fala para nós orarmos, e orar é fundamental. A oração realmente é aquilo que nos traz intimidade com o Senhor. Mas nós vemos aqui Josué agindo também, oração. Então o Senhor pede um posicionamento nosso. Hoje nós temos aí muito conhecimento disponível, mas o quanto nós queremos aprender para ter uma vida com qualidade? Quando nós temos uma vida com qualidade, nós podemos honrar mais o nosso Senhor, nós podemos alcançar mais pessoas, nós podemos realmente amar mais o próximo e também aprender a cuidar de nós. E eu quero também compartilhar outra coisa que me tocou muito nesse capítulo, que nós vemos que em uma única campanha militar, em uma única saída com o exército de Israel, eles fizeram enormes conquistas, várias conquistas, sem até haver um planejamento antes. Mas o Senhor abriu a oportunidade e eles aproveitaram ali a oportunidade e fizeram em uma única campanha várias conquistas. Então, o que eu vejo aqui? Uma aceleração do tempo. Eu vejo que o Senhor tem pressa aqui, porque eles ficaram 40 anos no deserto. Não estava no coração de Deus deles ficarem 40 anos no deserto. Por que eles ficaram 40 anos lá? Porque eles tinham um coração escravo ainda do Egito. Eles tinham um coração, uma mentalidade de escravidão. Então, o Senhor não pôde levá-los a ter uma aceleração do tempo. O Senhor teve que, inclusive, morrer aquele tipo de mentalidade que tinha, porque todos que estavam ali no deserto morreram. O que significa morreram? Aquela forma de pensar morreu. Aquela forma de agir, de falar, de murmurar, morreu. E ali só os de 20 anos para cima que sobreviveram para poder estar aqui agora com Josué. Então o Senhor tem pressa. Então eu vejo que nós estamos vivendo dias no mundo em que o Senhor tem pressa. Por que está tendo tantos problemas, em tantas ordens, em tantos planos de vida? Porque o Senhor quer mudar nossa mentalidade, para que nós nos posicionemos e tomemos posse do que é nosso. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.